Voltamos para a última parte do Propostas para o Rio Grande, hoje com o deputado Márcio Biolk. Deputado, em termos de projetos das áreas que vens atuando aqui na Assembleia, né, a questão do desenvolvimento econômico, essa preocupação, né, com essa realidade nossa do Estado, do desequilíbrio, né, econômico, né, e regional. O que tu vens fazendo aqui? Zamanski, quando a gente chega na Assembleia, os deputados, tem o ímpeto de buscar um projeto de lei que tu possa apresentar e que tenha algum valor real na proposta. Isso vem sendo repetido a cada 4 anos por 55 membros da Casa e a verdade é que poucas são as lacunas que nós temos a serem preenchidas sobre o aspecto de legislação. Até porque no Brasil, as legislações mais relevantes de cunho que tragam alguma alteração social, sim, foram centralizadas através da Câmara dos Deputados e do Senado. Agora, eu entendo que alguns debates a Assembleia pode resgatar, e acho que aí a proposta do presidente deputado Adão Vilaverde vem nesse sentido, e também alguns pequenos detalhes, como a preservação, né, desse equilíbrio orçamentário que o Estado vem experimentando nos últimos anos. Começou com um superávit primário, ou seja, descontando o percentual da dívida com o governo federal, né, e depois isso se transformou com um orçamento superavitário de fato e de direito. Isto hoje eu percebo que nós não temos uma garantia maior desta permanência. E eu acho que é um patrimônio que a sociedade tem, não pertence a mim, nem ao governador e a qualquer outra pessoa. Isso é oriundo dessa busca que foi feita nos últimos anos, desse esforço, e que a sociedade não pode mais abrir mão. Até parece uma pauta um pouco ultrapassada, mas eu entendo que nós temos que construir um instrumento, um mecanismo que preserve esse equilíbrio. Eu tenho me dedicado, às vezes até de uma maneira um pouco mais comedida, sem falar, né, a discutir com algumas pessoas sobre este ponto, porque acho que será uma grande contribuição se nós tivermos esta responsabilidade fiscal orçamentária no Rio Grande do Sul, não apenas amparado com a Lei 101 de Brasília, mas com uma legislação que não permita o gestor público desconstruir isto que foi construído ao longo desses últimos anos. Ou seja, a preservação do Estado ter condições de resolver as coisas, a preservação de ceder, abrir despesas, dar aquilo que tiver condições para pagar, né? E não simplesmente criar um problema para que o próximo resolva ou que depois nós vamos mitigar ele de tal maneira. Eu acho que essa construção real da parte financeira do Estado, ela tem que ser preservada. Eu tenho me dedicado um tanto nisso para que a gente possa realmente ter algo concreto, como fiz no teto único do Estado, né, que foi a única salarial... no teto salarial. Foi a única PEC, se não me falha a memória, que nós votamos no último mandato. Eu tive a grata satisfação de ter sido acolhida uma PEC de nossa autoria, né, com a compreensão de vários outros deputados, mas que tirou aí a possibilidade, né, ou no mínimo diminuiu, em alguns poderes tirou, de ter os famosos marajás, aquela coisa desequilibrada, a confusão entre a construção de uma carreira e o acúmulo de privilégios. Acho que a construção de uma carreira é legítima, as pessoas ingressam nela também visando isso. Mas o acúmulo de privilégios eu entendo que seja uma injustiça com o Estado. Aí não o poder público, com as pessoas. A máquina pública, o governo, o Estado não pode ser um instrumento de distribuição de renda ao contrário. Tirar de quem recebe um salário mínimo e passar para quem vai receber 40 mil por mês. Então, eu acho que isso foi um belo projeto que esta Casa compreendeu através dessa PEC que nós apresentamos, para que ela fosse efetivamente limitado, né, numa condição que não tira a dignidade de ninguém, né, mas tendo um teto único aí que, no mínimo, em alguns casos, diminuiu pela metade essa exorbitância. E a Assembleia também tem espaço para agir nessa questão da distribuição de renda, né? Você estava falando que é um sonho nacional brasileiro, né, que ainda estamos muito longe. Sim. Tem espaço para, em termos de projetos, como ampliar isso, como
através de quê? Políticas do salário mínimo, por exemplo, regional? Eu entendo que de uma maneira mais efetiva aquilo que cai no setor público. Porque o Estado, de uma maneira ou não, ele é um regulador, né? E ele acaba ditando muito essa estrutura social que existe embaixo dele, né? Então, nós temos exemplos aí como a Alemanha, sobre o maior salário e menor salário, que já viraram quase folclore. Mas eu acho que o Estado, no seu funcionamento, né, ele tem que, não é dar exemplo, mas ele tem que estancar esse processo de desnivelamento social. Então, eu acho que no momento que tu tens o teto e tu começa a recuperar as carreiras inferiores, e assim, inferiores são os salários. Estanca, né? No início, mas depois tu tem que trabalhar para mas tu começa a aproximar e diminuir a diferença. E no caso, para que isso possa acontecer de uma maneira efetiva, aquilo que mencionei antes, né? Uma responsabilidade administrativa e fiscal para que o Estado tenha condições efetivamente de fazer isso. Porque não adianta tu ter lei, tu ter a intenção se tu não tiver condições financeiras reais para fazer essa recuperação. Quando eu me refiro em ter um gatilho, nós temos um sistema que preserve a capacidade financeira do Estado, não é para o Estado fazer uma autofagia, né? Ele se consumir em si próprio. É para que ele tenha condições de resolutividade desses casos crônicos aí, que o Brasil tem há tanto tempo, com sintoma agudo, porque o custo social disso é muito grande. Tem trabalhado também para setores específicos, né? O setor coureiro também, questão do ICMS. A passagem pela SEDAI, né, Zamansky? A gente conseguiu fazer a desoneração em vários setores, conseguimos trazer um volume de investimento para o Rio Grande do Sul considerável. Eu vou exemplificar, por exemplo, a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, a Agência de Desenvolvimento, a Caixa RS, ela operava algo em torno de 180 milhões por ano em projetos que gerassem emprego e que fossem investidos dentro do Rio Grande do Sul. Nós levamos isso para 1 bilhão por ano. Foi o maior crescimento brasileiro, né, em operações do sistema bancário, nas agências de fomento, e acho que inclusive ultrapassando talvez até alguns bancos privados. Nós tivemos também número de projetos aprovados no Fundopem e efetivamente feitos, também recorde. E a gente sabe que o desenvolvimento é uma pauta que pertence a todos os governos, né? Todo mundo, ao menos em regra geral, se importa em atração de emprego, porque vem o emprego e vem o tributo junto, né? Que o Estado arrecada. E quando tu compra uma mercadoria e ela não é feita no Rio Grande do Sul, tu está gerando esse emprego e arrecadando esse imposto em algum outro estado. Então, com esse desenvolvimento, tu vai pagar essa dívida social também que é grande, que é histórica nossa. Né? Eu entendo que grande parte da essa última reeleição se deu a isso. Graças à ajuda de tantas pessoas, né, mas há um certo sucesso aí que nós tivemos frente à Secretaria, e que às vezes até é um pouco silencioso. Nós comentávamos aqui em encontros comerciais, né? Eu não troco voto por demagogia, eu prefiro ficar quieto em alguns pontos. E às vezes também peco em não repetir algumas verdades que deveriam ser repetidas. Não troco voto por demagogia, é uma boa frase, uma boa frase. Nós vamos ter que agora partir para o perfil, que é a última parte do nosso programa Proposta para o Rio Grande, então vamos para o perfil do deputado. Esse é o bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Bom, uma já foi respondida, mas vamos lá, vamos reforçar o time. Grêmio. E uma comida, um prato? Pô, eu como qualquer coisa. Eu adoro churrasco, com qualquer bom gaúcho. Você falou até que comia até pedra, se der te oferecer. Um filme, então. Filme. Eu assisti esses dias um filme chamado Código de Conduta, com início até um pouco violento, mas eu achei interessante porque ele instiga um instinto de revanche para quem está assistindo. Um pai de família que teve sua família assassinada num assalto e que começa a praticamente fazer o mesmo. Mas por conta do início, tu acaba compreendendo o que ele faz no filme inteiro. E o final se revela como também sendo um grande erro aquilo que ele vinha fazendo. Então eu achei um filme interessante porque ele pega um pouco dessa natureza que a gente suprime através da intelectualização e tal. E eu fiquei um pouco, assim,
receoso, porque no início eu tive um sentimento de vingança muito grande. Sim, e tem que ser trabalhado. É, eu me senti extremamente a ser trabalhado. Não, beleza, maravilha. Um livro? Um livro, eu estou lendo um já há algum tempo, porque no período eleitoral não consegui ler da maneira que eu queria, e agora também ajustando algumas coisas, mas O Verdadeiro Poder, que não é nada de místico, é apenas sobre gestão, né? E sobre transformar conhecimento em ação e resultado prático, que esse é o grande desafio das grandes empresas hoje, e eu acho que também do setor político. Talvez o que a gente mais precisa, mais do que dinheiro, é gestão, ó, dizem, né? Porque não adianta tu ter uma cabeça brilhante e as mãos nulas, né? Sim. Então tu tem que ter condições de fazer com que isso se transforme na prática. Um lugar no mundo? Um lugar, olha, por incrível que pareça, eu adoro ficar em casa. É uma coisa que talvez pela atividade política eu tive que me privar várias vezes. Então, quando eu fico em casa fazendo as minhas coisas... Sim, mas em casa, em carazinho ou em casa? É singelo, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. É singelo esse meu melhor lugar, mas é verdadeiro. Eu gosto muito de ficar em casa. Para refletir sobre todas aquelas coisas. É que tu vive para cima e para baixo, então ficar em casa passou a ser um luxo. Uma lembrança? Uma lembrança, vai me remeter àquilo que a gente já perdeu, né? E eu tenho, não sei se, acho que todos nós temos, das pessoas que já não estão mais, e desde os familiares mais velhos, mas também no meu caso eu tive muitos amigos, né, que por uma infelicidade do destino acabaram interrompendo as suas vidas muito cedo. E da minha infância, né, 2 grandes amigos também que nós éramos em 3, também aconteceu isso com os 2. Então eu tenho lembranças desses e de tantos outros, né, que eu sinto muito sentido na vida. E aí, quando tu percebe que a pessoa perdeu essa dádiva, às vezes eu me pergunto, pô, que troço, não dá nem para parar para pensar muito, né? Mas é um troço parece violento. Muito injusto, no mínimo. E incompreensível. Acho que a gente não consegue mensurar isso de uma maneira verdadeira. Uma personalidade. Em qualquer área, pode ser na política ou não. Olha, eu tive em casa bons exemplos familiares, não só do meu pai, como da minha mãe. Né? Mas eu vou, pensando que isso são referências naturais, eu devo aqui, mencionamos no início, e não é um ser humano melhor do que ninguém, mas é uma pessoa que sempre foi um bom conselheiro e que comigo sempre teve um carinho muito grande, que é o senador Pedro Simão. Não é modismo, não é o capital dele, político, positivo ou negativo, não tem nada a ver. Mas comigo sempre foi uma pessoa muito bacana, desde que eu era novo aí, ele sempre foi um grande conselheiro pela Agora convivência. que tu está bem mais velho, né? Agora até eu confesso que ele já não me dá tantos conselhos que eu gostaria. Que bom. Mas eu tenho esse reconhecimento aí porque foi muito bacana. Para encerrar. E daqui a alguns anos, né, para mim isso vai ser uma coisa valiosa. Um sonho, então, para a gente encerrar com... Olha, eu estou contaminado, né, Samansky, com a questão aí da gravidez da minha esposa. Eu estou realizando talvez meu maior sonho, que é poder ser pai. Acho que mudei desde o dia que eu parei na primeira eco e vi um coração batendo ali dentro. Ela tinha me pedido para não ficar falando isso, porque ela não quer que exponha, que fale e tal. É uma emoção. Mas para mim teve um valor muito grande. Eu comento isso com as pessoas e estou descumprindo aqui a orientação familiar. Mas eu tenho que confessar que foi a coisa aí que mais me mexeu aí desde que eu me conheço. E a gente está esses anos todos aí, fazendo política ou não, para tentar fazer um mundo melhor para os Leonardo que estão chegando. E aí tu sente na pele aquilo que tu pensou durante tanto tempo. Eu acho é uma experiência fantástica, acho que para qualquer um, ou nascendo ou vindo para a família, o sentimento de tu ter alguém ali que tu vai cuidar é muito bacana. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Deputado Márcio Biolk, nosso entrevistado de hoje no Propostas para o Rio Grande. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.